Parem de sabotar o futebol em Moçambique. É sabotagem, na tua opinião? Isso é sabotagem clara. Espera, na tua opinião é sabotagem o que acontece É uma no futebol? grande, o que acontece no futebol é uma sabotagem. Não só no futebol. Eu ainda vou mais a fundo. O que acontece no governo do dia é uma sabotagem clara. Existindo dinheiro para pagar funcionário, os funcionários estão com problema e não estão sendo pagos. Existindo dinheiro para pagar horas extras, os funcionários não estão sendo pagos horas extras. Isso é uma sabotagem para o governo. O governo machitio, Alex. Parem de sabotar. Qualificam-se para Mundial. Pela primeira vez, inédito, histórico, os Mambinhas qualificaram-se, portanto, para o Mundial. Vamos dar os parabéns desde já aos nossos meninos aí. Estamos a pedir foto dos Mambinhas. Os Mambinhas, vamos dar os parabéns aos meninos, os Mambinhas que fizeram um excelente jogo agora em Marrocos, qualificaram-se para o Mundial, é histórico. Só que hoje nasce uma polêmica. Há informações que depois deste momento histórico, depois desta vitória que leva a Moçambique ao Mundial, informações que nos são partilhadas através das redes e alguns programas televisivos, é que os Mambinhas estão com problemas sérios de regressar a Moçambique depois desta vitória histórica, a vitória esta que leva os Mambinhas até ao Mundial. Portanto, não se fale mais nada nas redes, os programas televisivos logo nas primeiras horas, fala-se, portanto, desta problemática de Moçambique voltar, os Mambinhas voltarem ao seu país de origem depois desta vitória. Disse não ter dinheiro para o regresso de Moçambique, da nossa seleção sub-17 a Moçambique. Esta federação é sempre com histórias, não é? Há sempre uma novidade. Antes de ontem, quando é que sagraram-se? Quando é que qualificou-se Moçambique? Foi antes de ontem. Antes de ontem nós estávamos já celebrando, tipo, parabéns, Mambinhas, Mundial pela primeira vez. Nem Sub-20 nunca chegou ao Mundial. Sub-17 conseguiu chegar ao Mundial, passar para o Mundial. Estivemos desde antes de ontem, celebrar parabéns, meninos, parabéns. E hoje acordamos com esta bomba. A Federação diz que não tem chi para pagar passagens de volta a Moçambique. Nicotina, como isso consigo? Como é que nós analisamos isto? É inédito, Moçambique nunca esteve, nem sub-15, sub-20, sub-17 conseguiu levar Moçambique. Nunca estivemos no Mundial, não, esquece. E nunca estivemos próximos de estar. Nunca estivemos tão próximos. Nunca. É inédito. Portanto, os meninos ganham, mas não tem como regressar a casa. Como é que analisamos esta federação? Primeiramente, parabenizar aos Mambinhas pela representação da nossa bandeira com devoção e carregarem esta pátria no seu coração. São jovens que dão-nos uma esperança do Moçambique coeso. Eles estão de parabéns. Exato. Pela sua excelente exibição naquele certame que deu a qualificação aos Mambas. Olha, agora, quanto a esse problema de transporte de regresso, eu acho que é um erro logístico extremamente grave por parte da Federação. A primeira coisa, quando quer levar alguém para um sítio, é saber como a pessoa vai voltar. Até em alguns casos é mais fundamental que a alimentação. Até. Tá bom. A Federação Moçambicana de Futebol devia ter feito um orçamento. Primeiramente, ok. Para ir, são 10 mil, para voltar, são 20 mil. Este é o primeiro cálculo que eu sei na organização de qualquer tipo de evento. Qualquer pessoa que sai do país tem que saber como vai voltar. Esta é a primeira coisa. A não ser que sejam daqueles imigrantes ilegais. Só. Ou pessoas que estão a tentar a vida na Europa, esses que dão tudo para ir. Mas, inclusive, esses mesmo, nas próprias embaixadas perguntam qual é o cash que tem para poder entrar no tal país. Exato. Né? Então, a Federação Moçambicana do Futebol, aos mesmos moldes daquelas lágrimas que o Faisal Cidade deixou cair, deveria deixar cair esse dinheiro de volta também. Porque transparece uma desorganização. A desorganização na Federação? Sim, transparece uma desorganização. Dá ao mundo parecer que confirma ao mundo que sim, somos o segundo país mais pobre do mundo. E depois, em termos de relações internacionais, essas imagens de Moçambique são totalmente vendidas através da cultura e do desporto. Mas não podemos ter aqui qualquer tipo de problema aqui, mas lá, quando os moçambicanos vão com a bandeira, eles têm que garantir que eles estão a alimentar-se bem, têm que voltar. Não podemos viver como mendigos. Este é um erro que eu creio que o próprio governo já ficou a saber e deve fazer algum movimento para devolvermos nossos meninos a casa que nos bem representaram. Querem também abraçar as mães, já abraçaram muito etíopes. Então querem vir abraçar nós moçambicanos, porque se continuarem a demorar assim, já vai ser tarde para nós irmos para o aeroporto. Talvez os miúdos só voltem em outubro, tá vendo? Então, vamos pedir um pouco mais de... Júnior, vamos lá. Qual é o teu ponto de situação em relação a este assunto dos Mambinhas sub-17 qualificaram-se para o Mundial, mas por sua vez há dificuldades de regressar a casa? Há quem, eu ouvi muitos comentários, é sabotagem. Só que eu não percebi se sabotagem. Que sabotagem? E a beneficiária quem é essa sabotagem? Eu ouvi muita gente dizer que isto é sabotagem. Eu ouvi dizer muita gente também dizer que, poxa, meu, sinceramente, pá,
parece que não queriam que os miúdos qualificassem-se para o Mundial. Portanto, há muita fofoca em torno desta polêmica do regresso dos Mambinhas. Júnior, queremos ouvir o seu parecer em torno deste assunto. Deixa-me antes de mais dar parabéns à Federação Moçambicana de Futebol, Ok. assim como aos putos. Acredito que o puto que marcou o gol de empate, Diego Pelembe, ainda tem que confirmar, mas parece-me ser o filho do Domingues. Sem ser feito Domingues. Se for o gajo, está de parabéns. Eu lembro de ter visto aquele minuto quando era muito criança mesmo, devia ter uns 2 ou 3 meses. Hoje o gajo é que marcou, está de parabéns, o puto está de parabéns, o Domingues por ter formado um miúdo que já está na seleção a fazer história. Olha, Fred, eu tive o cuidado hoje de manhã de entrar na página de Faisal Cidade, de entrar na página da Federação Moçambicana de Futebol e não apanhei nenhuma informação referente a isso. Ok. Tive esse cuidado. Eu acho que em algum momento a gente tem que esperar um pouco os pronunciamentos oficiais, porque isso de ouvir dizer é muito perigoso. Não, mas isso é oficial, isso? Não, eu não vi nenhum comentário Ok, na página da ok. Federação. Ao ser verdade é estranho. Porque o que acontece? Eu quero acreditar que ou é desorganização ou não passa de um boato. Por que eu digo Boato? isso? Sim. Por que eu digo isso? Não faz sentido. Mas parece que não é boato hoje. Não estou a negar. Quero acreditar eu. Ok. Ou é desinformação. Não faz sentido uma seleção de futebol sub-17 de um país ir para um mundial e não ter dinheiro de regressar. Se tu Mas pensar... vamos lá, eu acho que nem é novidade isso para a nossa seleção. Nós já vemos situações que a seleção principal fora de Moçambique fez greve. Sabes qual é um dos A seleção de requisitos? Moçambique há sempre história. Sabes qual é um dos requisitos para tu ires para o país do outro? Exato. Trabalhar, passear. É teres bilhete de ida e volta. É um dos requisitos. Teres bilhete de ida e volta. Ok. E eu quero acreditar que alguma coisa está errada na federação. Ok. Ao ser verdade, eu acho que o Faisal Cidade, assim como os seus financeiros, tem que rever isto. É vergonhoso para o país. Numa altura em que nós devemos estar a celebrar, nós estamos a olhar a federação como desorganização. Exato. Mano, você está a mandar 25 putos com bilhete de ida. Não tem bilhete de volta. Se não tem bilhete de volta, automaticamente não vão ter taco de comida. É grave. Eu acho que é uma coisa que tem que se rever e a própria federação, a partir de hoje, só manda um atleta quando tiver certeza que tem bilhete de ida e de volta. Porque esse atleta ficar lá não está a envergonhar o atleta, está a envergonhar o país. Então eu acho que é uma situação vergonhosa, penosa, lamentosa. Gostaria que não se repetisse. Mandar mais uma vez parabéns aos putos e pedir à Federação Moçambicana de Futebol. Tudo que o presidente for a pronunciar, por emoção, por descuido, por alegria, a Federação Moçambicana de Futebol, depois tem que ir para a página oficial da Federação Moçambicana de Futebol postar isto. Porque nós não percebemos se Nicotina, quando fala emocionado, fala por ele ou pela Federação. Mas Nicotina está falando pela Federação porque ele é presidente da Federação. Então temos que ter esse cuidado de, quando estiveres muito alegre ou muito triste, evita te pronunciar, porque depois tens que justificar. Exato. E eu te digo isso, Fred, se nós formos à página da Federação Moçambicana de Futebol, não há nenhum pronunciamento em relação a isso. Então, se a gente contribui 1.000, 133, juntam dinheiro para nós sabermos quem, amanhã a Federação vai dizer que nós como Federação não pedimos nada. Ok. E fica complicado. Alguém recebeu dinheiro, alguém recebeu tal empresa, tal mola, tal dinheirinho, foi para alguém. Mas a Federação como tal, que é responsável pelos mambas, não tem conhecimento sobre o assunto. É perigoso. Tudo que o presidente for falar, tudo que o representante máximo chefe for falar, depois tem que haver um porta-voz ou a própria página a validar aquilo para a gente levar isso ao fundo. Há um internauta que diz que o Faisal, o DEF, diz que o Faisal falou hoje num dos programas televisivos em direto. Confirmou isso. Faisal Cidade esteve em direto no programa. Ele disse que não há dinheiro de passagens de regresso, mesmo ida não foram pagas. Estão a dizer que Faisal. Estão a dizer que o Cidade falou hoje. Dizem que mesmo as passagens de ida não foram pagas. Eu acho que esta seleção é muito perigoso. Estão a dizer que Cidade falou. Atenção, Fred. É um internauta. É muito perigoso o presidente da federação se emocionar e falar. Porque a federação ele só estava é perigoso. Porque aquilo ali é uma instituição muito séria. Mas quem fala não é o presidente da federação? Se o presidente da federação... Estão a dizer que falou hoje o Faisal Cidade. Mas para perceber. Ok. Se o presidente fala, depois a federação tem que validar isto. Sob o risco de amanhã a federação negar o que o presidente está a dizer. Okay. Vamos supor. Deu uma entrevista num canal televisivo. Vamos supor que dizem o que ele quer fazer. Que mesmo para ir, as passagens não foram pagas. Provavelmente levaram numa agência e ainda não pagaram. Vamos supor que quer-se fazer uma vaquinha para se comprar os bilhetes. Quanto é que as passagens? 300 mil. Faz essa vaquinha, contribui-se, chega-se 500 mil, os putos voltam. Amanhã a primeira coisa que vai acontecer, vamos chamar o presidente. Com o secretário de Estado vai chamar o presidente da federação, vai chamar a federação para lá, para justificar como é que vocês correm, vão para a televisão dizer que não tem dinheiro de passagens, se podiam vir ter com o ministério. Então a federação vai se distanciar, vai dizer que nós, não fomos nós. Quem falou foi o senhor presidente. Então, é importante tudo que o líder máximo de uma instituição fala, a instituição validar. Não pode sair o Faisal e dizer, não temos dinheiro, não, tem que ser a instituição. Mas ele é o presidente da federação. Concordo, mas está errado. Ele tem legitimidade de dizer, Concordo, de falar. mas está errado. Ele não tem legitimidade de dizer. Concordo, mas está errado. Ok. Aquilo é uma instituição. Não é o presidente se emocionar porque os mamas ganharem e aproveitar e dizer, não é assim que deve ser. Porque há um protocolo a seguir-se. Não sei se está a perceber. Exato. Volto a dizer, eu, Júnior, não acredito que a seleção viajou
sem dinheiro. Está a dizer, dizem que ele falou que até passado em vida ainda não foram pagas. Graças a Deus, deu uma entrevista, dizem que deu uma entrevista. Eu sou inteligente para algumas coisas não dizer em televisão. Cidade falou tudo hoje. Chefe, eu sou inteligente para algumas coisas não dizer em televisão. Mas volto a dizer, é perigoso falar quando estás muito triste ou muito alegre. Acabas falando que não deves ou não deves. Exato. Jack, vamos lá. Algo a dizer em torno desta vitória dos Mambas? Qualificam-se histórico. Isto é histórico. Nunca antes Moçambique foi ao Mundial independente da divisão, se é sub-20, 17, o quê? Vamos lá, o que é que tem a dizer? Mas há uma informação triste que nós recebemos que dá conta que os Mambinhas não têm dinheiro para regressar a Moçambique. O que é que tem a dizer em relação a esta federação? Parabéns, por se qualificarem. Não é? É um momento histórico, quem celebra não só eles, literalmente todo Moçambique, e o desporto em Moçambique sai a ganhar. Mas agora tenho que validar, porque eu também pude acompanhar essa entrevista do presidente num outro canal televisivo, a oficializar essa informação, que esta informação é verídica. Então, se o próprio presidente valida pelas suas palavras, porque ele tem legitimidade, queremos dizer que isto é verdadeiro. Agora, há que observar num ponto, olha, isto é sabotagem, não é? Isso é literalmente sabotagem. Isso mostra que o desporto em Moçambique está desorganizado, não é? Porque lá dentro do mesmo desporto existe a questão administrativa. A questão administrativa são aqueles que tratam de todos os custos internos, tanto externo, enquanto a equipa for para ir, seja fora ou dentro do próprio país. Então estamos a dizer que se essa situação aconteceu, significa que há um problema dentro do sistema administrativo da nossa federação que precisa ser levado em conta, porque isto é grave. É grave por quê? Porque uma vez que os Mambinhas foram qualificados, era de virmos celebrar e recebê-los. Ouvirem que, olha, amanhã vamos para o aeroporto. Mas a oportunidade nós estamos a ouvir que estão em dívida, não pode dar aquela. Isso é grave para a nossa nação. Estamos a dar uma imagem que o nosso país é pobre. Estamos a dar o nosso país que não tem condições nem para subsidiar ou sustentar o desporto, e que isso não é uma verdade. Nós, como Estado moçambicano, acredito, existem condições favoráveis para uma boa organização no desporto, mas esta situação mostra uma fragilidade no desporto, e não só no desporto, tanto como todas as áreas. Ora, vejamos de uma maneira simples. Vamos falar na questão do Ministério da Cultura. O grande problema é que está a afetar a cultura. É importante que a partir de hoje o governo do dia tome nota nisto e comece a trazer a questões administrativas bem organizadas para não passarmos vergonha. Porque o Faisal Cidade, ele somente está a fazer um papel, ele é presidente, é representante. Mas ele sozinho não pode tomar nenhuma decisão de organizar o desporto sem toda aquela equipa administrativa. Isso para dizer, parem de sabotar o futebol em Moçambique. É sabotagem, na tua opinião? Isso é sabotagem clara. Na tua opinião, é sabotagem o que acontece no futebol? O que acontece no futebol é uma sabotagem. Não só no futebol. Eu ainda vou mais a fundo. O que acontece no governo do dia é uma sabotagem clara. Existindo dinheiro para pagar funcionário, os funcionários estão com problema, não estão sendo pagos. Existindo dinheiro para pagar horas extras, os funcionários não estão sendo pagos horas extras. Isso é uma sabotagem para o governo. O governo machitiu, Alex. Parem de sabotar o desporto. Júnior, eu não estou a debater o Júnior, mas estou a falar da opinião. Júnior, nós temos que perceber que o futebol em Moçambique está a vir com grandes defeitos. Não porque não existe dinheiro. Existe dinheiro nesse cofre. Nesse país há dinheiro. We have money. Eu falo de viva voz. Em Moçambique há dinheiro até para pagar bebês que estão na barriga de uma mãe. Agora, a questão administrativa é muito importante. Quero aqui trazer a minha crítica de uma maneira muito veemente ao governo do dia. A questão administrativa na área do desporto precisa haver melhoria. Temos problema até de campos. Temos até alguns problemas, estamos a falar de campos. Estão a vender alguns campos. Estás a perceber isso? Então, quando se vende campos, é claro isso que é uma sabotagem. Até campos estão a ser vendidos alguns. Olha, se estamos a vender campos, só vou falar de campos a níveis administrativos ou a níveis locais dos postos administrativos. Você vai encontrar um chefe de quarteirão, está a ir vender um campo. Lembra daquele problema, daquele campo da Casa Branca ali, que estava sendo vendido? E que foi um alvoroço. Estamos a falar que o problema é um problema de base, de raiz. Há que observar o ministério, principalmente o ministro de Cultura. A culpa está nesta aqui. A minha culpa grande vai para o ministro de Cultura, porque ele tem que observar tudo aquilo que tem a ver com cultura e trazer desenvolvimento para a cultura. A cultura em Moçambique não, porque não temos talentos. Existe muito talento, mas a má administração e a sabotagem dentro do Ministério de Cultura. Estamos a falar do ministro de Cultura que bate um 4x4. Que se você lhe dar bola para dar uns TikTok, não vai conseguir fazer. E isso é uma grande sabotagem. Exato. E não tem que começar da base. Esta sabotagem do governo está demais, é visível. Precisamos
a todos aqueles que são do direito nos devidos departamentos tomar nota disto. Há uma sabotagem muito grande no Ministério do Desporto, principalmente no Ministério da Cultura. Exato. Muito obrigado. Irmão, rapidamente, para passarmos ao próximo tema, qual é o seu parecer em torno desta situação dos Mambinhas? Irmão? Primeiro, parabenizar mesmo os Mambinhas Ok. por esta grande novidade no país, que também fica sendo um milagre, né? Para nós, uma coisa que é da primeira vez, é pela primeira vez a acontecer, é de facto um milagre. Acontece que esta questão aqui está sendo levantada de várias formas, mas de facto nós temos que primeiro lançar a culpa para a parte da logística da própria Federação Moçambicana de Futebol, porque estiveram com tempo preparados para estar nesta batalha e criaram condições que para os jogadores viajar, conseguiram viajar. E depois, eu acredito Acho também. que não acreditavam na vitória, então pois vamos. Sim, não, mas há uma questão aqui. Abre só o microfone. Há uma Não questão. acreditavam nessa qualificação. Sim, sim. Então, acho que, Andamos vamos- com fé baixa. Sim, vamos depois a gente vê. Vamos isso. gerir depois. Não acreditavam que os bilhetes iam passar para a Sim, fase seguinte. É por isso que nem estavam preocupados. Mas existe aqui uma logística coisa de aqui. regresso. Nem Sim, estavam mas- preocupados com os bilhetes. Depois vamos ver isso. Existe aqui uma questão de viagem que pode estar em dois pontos. Ou porque não se pagou o regresso, por não se saber a data exata. Isso pode ser feito, sim. É assim, quando você vai a uma competição, não se sabe a data do regresso, porque é normal na primeira eliminatória ser eliminado. E tem que voltar. Não, mas não é disso que se trata. Sim, mas- aqui. Quando não, a eu quero cidade trazer fala, o eles porquê estão tentando fazer entender que não há chi. Sim, mas há uma Não questão tem nada aqui a ver desse com problema time. do Chi, que O está que ele está a levantado. tentar explicar é dizer que não há dinheiro para regresso. Sim, Não mas tem é uma nada a ver questão com dele, time. eu estou aí para lá. Ok. É que aqui nessa questão dos valores, há probabilidade que também está-se a levantar por detrás disto, que pagou-se os bilhetes de regresso por causa da alteração da data. As companhias aéreas estão a obrigar o pagamento da alteração. Quando se altera a data, tem que pagar uma diferença. Isso é uma fonte também que não sei se é isso. Porque esta informação ela não está clara que é na totalidade ou não é. Mas sendo isto, eu acho que a própria federação deve estar preparada antes de ir nesta questão, antes de entrar mesmo no jogo. E se não estivesse preparado, e se eles foram até o final, ou até a essa fase, podiam ter atividade, esforço de buscar financiamento para que não aconteça isto. Porque agora a federação vai ter mais custos. Manter os petizes lá onde estão, por cada dia que estão lá, é mais dinheiro a se treinar. Exato. Eu acho que alguém tem que aparecer. A federação é uma instituição independente, tem a ligação direta com o governo através do Ministério do Desporto. Mas é preciso organizar-se mais. A quem pode ajudar. Agora, neste momento, não podemos esperar que tem que ser o governo só correr. Mesmo aquele que achar que olha, ele pode fretar um avião ou emprestar dele, ele pode fazer isso Mas porque para o temos bem que do ver país. assim toda hora mendigar, Epa, pedir. o país Nós tá- só sabemos mendigar. Toda o hora país está pedir, cheio de pedir. problemas. Passamos Se para o vamos- Mundial, será que os putos não podiam voltar em grande estilo? Até na classe business class. Deviam ter voltado no business class todos eles. Nem sei se vão ter prêmio de jogo. Não, mesmo. Vão ter, eu acho vão ter prêmio de jogo. eu esse acho que jogo, mesmo não. o presidente da República. Eu acho que nem prêmio. Se já há problema de. Eu acho que nem prêmio de jogos vão ter esses meninos. Há problema de regresso. Porque em condições normais eles merecem um prêmio. Não há um prêmio Não, para mas esse qualificação tipo para o de Mundial. prêmio, existem prêmios nacionais, mas existem aqueles que a FIFA disponibiliza. Exato. Agora, eu só espero mesmo chegar e também disponibilizar.